família Manson foi uma seita infame e violenta, liderada por Charles Manson, no final dos anos 60. Manson era um líder carismático, manipulador e perturbador, e conseguiu atrair uma dezena de seguidores e os convenceu a cometer crimes violentos. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do canal. Também se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco do meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Charles Manson nasceu no dia 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Sua infância estava muito longe de ser considerada normal. Sua mãe se chamava Kathleen Maddox e tinha apenas 15 anos quando Charles nasceu. Ela era uma jovem rebelde, praticava alguns furtos e era viciada em bebidas alcoólicas. Aparentemente, esse comportamento exagerado era um modo de se rebelar contra os pais, que eram exageradamente religiosos. Ela conheceu o pai de Charles em uma de suas idas ao bar. Ele era um funcionário temporário que desapareceu assim que soube da gravidez. Quando ele nasceu, Kathleen escreveu no prontuário médico "No Name Maddox", ou seja, sem nome. E essa foi a primeira vez que ela mostrou sua infelicidade pelo nascimento do menino. Ela só foi dar um nome para a criança quando se casou com William Manson e ele aceitou registrar o menino. Assim, No Name Maddox passou a se chamar Charles Manson. Numa de suas idas ao bar, uma garçonete ficou encantada com Charles. Então sua mãe lhe disse que por um jarro de cerveja, ele seria dela. A garçonete não levou aquilo a sério, mas ela acabou dando um copo de cerveja grátis para Kathleen. Ela bebeu toda aquela cerveja, se levantou e foi embora, deixando Charles sozinho no bar. E a criança só foi resgatada porque o tio percebeu que Charles não havia voltado do bar com sua mãe. Então ele foi até o bar, buscou o menino que estava sozinho e assustado. O casamento de Kathleen e William não durou muito tempo, então ela voltou a procurar homens em bares. Numa dessas, ela viu um homem e achou que ele parecia ser um cara rico. Então ela foi e chamou seu irmão para ajudá-la a aplicar um golpe. Ela iria atraí-lo fingindo que eles iriam a um encontro. Então, na hora da simulação, o irmão de Kathleen ficou tão nervoso que ele acabou dando um golpe na cabeça do cara. E os dois fugiram de lá com apenas $27. Não demorou muito tempo para os irmãos serem presos e eles foram condenados a 5 anos de prisão. Nessa época, Charles tinha apenas 5 anos, então ele foi mandado para a casa de uma tia e ele alega que lá viveu um pesadelo. Depois que sua mãe saiu da prisão, ela passou um tempinho com Charles, só que ela viu que não era aquilo que ela queria. Então ela foi e largou ele em um orfanato e disse que voltaria para buscá-lo quando tivesse dinheiro suficiente. Mas ela nunca voltou e Charles já estava cansado de esperar e não aguentava mais ficar no orfanato. Então ele fugiu e foi a pé até a casa onde morava com sua mãe. Chegando lá, ele achou que finalmente seria aceito e poderia morar com sua mãe. Só que quando ela atendeu a porta, ela disse que não poderia criá-lo e bateu a porta na cara dele. Simples assim. Agora o garoto estava sem moradia e mais uma vez havia sido tratado como um objeto sem valor pela própria mãe. Com apenas 13 anos de idade, ele começou a roubar para conseguir sobreviver sozinho. E é claro que isso fez com que ele acabasse sendo preso em um centro juvenil. Depois, ele foi enviado para uma escola de meninos e ele alega que sofreu abuso e foi espancado. Ele odiava aquele lugar. Durante os 3 anos que passou nessa escola, ele também fez acompanhamento psicológico. E o diagnóstico que o terapeuta chegou foi que Manson sofria de rejeição e instabilidade psicológica causada por um trauma psíquico. Além disso, ele focava toda a sua energia em agradar e impressionar os outros rapazes para ser aceito e amado, justamente por nunca ter sido aceito ou amado pela própria mãe e pelo pai que nem sequer chegou a conhecer. Inclusive, segundo Manson, o dia mais feliz de sua vida foi quando ele recebeu um abraço de sua mãe depois que ela saiu da prisão. Bom, e assim ele seguiu a adolescência toda entrando e saindo de centros correcionais. Numa dessas vezes, quando Manson estava com 17 anos e estava prestes a ser solto, ele abusou de um garoto enquanto o ameaçava com uma faca em seu pescoço. Então ele acabou indo para uma outra instituição mais segura, e lá ele abusou de mais alguns homens e foi transferido para outra prisão.
onde ele mudou radicalmente o seu comportamento e focou nos estudos e no trabalho na unidade prisional. Ele já estava com 19 anos e conseguiu ser solto. No ano seguinte, ele se casou com a sua primeira esposa e eles tiveram um filho que se chamava Charles Manson Jr. Como era um ex-presidiário e não tinha muita escolaridade, ele só conseguia arrumar empregos que não pagavam o suficiente. Então, para complementar a renda, ele passou a roubar veículos. Mais uma vez ele foi preso, dessa vez por 3 anos, e sua esposa acabou indo embora com o filho do casal. Quando ele saiu da prisão, ele se tornou um cafetão e continuou roubando. Um ano depois, agora já com 26 anos, ele deu um golpe em uma mulher, pegou todo o dinheiro dela, depois dopou e abusou a amiga que dividiu o apartamento com ela, e finalmente ele voltou para a prisão. Já nessa época, Charles era descrito como um homem que gostava de chamar atenção para si, um homem manipulador que falava de filosofia, budismo e cientologia. Além disso, ele era muito fã de Beatles e chegou a distorcer uma música deles para embasar sua doutrinação. Em 1966, Manson já estava com 32 anos e já poderia sair da prisão. Ele cogitou a possibilidade de continuar lá, já que sua vida toda foi basicamente na prisão, então ele tinha receio de não conseguir viver fora dela. Mas ele acabou saindo e rapidamente teve contato com hippies e a partir daí ele começou a atrair seguidores. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento familiar e por isso haviam decidido morar nas ruas da Califórnia. Alguns de seus seguidores o consideravam a reencarnação de Jesus Cristo, porque ele abria novos horizontes na vida desses jovens emocionalmente fragilizados. A família Manson começou a se estabelecer mesmo em 1968, e no início eles moravam em um ambiente comum em São Francisco. A seita família Manson era fundamentada em uma mistura distorcida de elementos religiosos, filosóficos e apocalípticos. Charles Manson, o líder da seita, tinha crenças bastante delirantes e manipuladoras. E agora eu vou falar alguns dos fundamentos da seita e no que eles acreditavam. Manson acreditava em uma guerra racial apocalíptica que ele chamava de Helter Skelter. Ele afirmava que uma guerra entre pretos e brancos estava iminente nos Estados Unidos e que ele e seus seguidores seriam os únicos sobreviventes. Manson distorceu a música dos Beatles, especialmente a canção Helter Skelter, para encaixá-la em sua visão distorcida do apocalipse racial. E o álbum que continha essa música ficou conhecido como o álbum branco, por ter a capa toda dessa cor, e isso foi considerado como um sinal por Manson e sua família. A guerra deveria começar com crimes que deixassem os brancos com muita raiva dos pretos. A família Manson escaparia se escondendo no deserto, já que ele leu um livro religioso e interpretou que no deserto teria uma entrada para uma cidade do ouro. Aí depois dessa guerra, com a vitória dos pretos, a família Manson retornaria, porque de acordo com a mente podre de Charles, os pretos ficariam perdidos por não terem a capacidade de dominar. Para vocês terem uma noção do quão doente é a mente desse cara. E como a maioria das seitas, uma atmosfera de adoração e obediência era cultivada, alimentando o medo de um apocalipse iminente e convencendo seus seguidores de que ele era o único capaz de guiá-los e protegê-los. A seita promovia uma ideia de comunidade alternativa, onde eles encontrariam um amor, aceitação e pertencimento. Manson exercia um controle rígido sobre os seus seguidores. Ele usava técnicas de lavagem cerebral, abuso emocional e psicológico para mantê-los submissos. Ele impunha uma disciplina severa, estabelecendo regras estritas e punições para quem desobedecesse ou questionasse a sua autoridade. Além disso, ele fazia com que seus seguidores usassem substâncias alucinógenas e ilícitas para que ele pudesse intensificar a influência sobre os membros da família Manson. Depois de um tempo, a seita se mudou para a fazenda Spar Ranch, localizada no Vale San Fernando, na Califórnia, onde Manson estabeleceu seu quartel-general. A seita família Manson cometeu crimes brutais, que ficaram conhecidos como os assassinatos
Tate LaBianca, em agosto de 1969. Na noite de 8 de agosto de 1969, 4 membros da família Manson foram enviados por Charles Manson para a residência do diretor de cinema Roman Polanski, localizada em Los Angeles. Ao chegarem à casa, eles encontraram a atriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses, juntamente com outros 4 amigos. Os membros da família Manson invadiram a casa e iniciaram um ataque brutal. Sharon e os 4 amigos foram esfaqueados e baleados várias vezes. Sharon, em particular, suplicou várias vezes por sua vida e pela vida de seu filho não nascido, mas mesmo assim, ela foi brutalmente assassinada pelos membros da família Manson. Depois, o sangue das vítimas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas, estava escrito porcos. No dia seguinte, no dia 9 de agosto de 1969, a família Manson cometeu outro assassinato brutal. Dessa vez, eles invadiram a casa de Leno e Rosemary LaBianca, também em Los Angeles. Leno foi esfaqueado várias vezes e sua esposa Rosemary também foi morta com várias facadas. E novamente, os membros da família Manson usaram o sangue para escrever mensagens nas paredes. Entre as mensagens tinha morte aos porcos e ascensão. Embora Charles Manson não tenha participado diretamente dos assassinatos, ele foi considerado o cérebro por trás dos crimes, orquestrando e ordenando seus seguidores a cometerem os atos violentos. Após os assassinatos, um dos membros da família Manson, Susan Atkins, foi presa em um caso não relacionado e acabou compartilhando detalhes dos assassinatos com uma colega de cela ao se vangloriar dos crimes. A detenta informou às autoridades, que imediatamente começaram a investigar. Com base nas informações fornecidas por Susan Atkins, a polícia conseguiu rastrear e identificar outros membros da família Manson envolvidos nos assassinatos. Isso levou à prisão de Charles Manson e vários de seus seguidores, incluindo Charles Tex, Patricia e Linda Kasabian. Durante a investigação, a polícia encontrou evidências que ligavam os membros da família Manson aos assassinatos, como impressões digitais e objetos que foram deixados na cena do crime. A polícia também descobriu as mensagens escritas nas paredes e, de início, eles acharam as mensagens estranhas, mas depois eles conseguiram estabelecer uma conexão com a família Manson. E em dezembro de 1968, Charles Manson e alguns de seus seguidores foram presos e acusados pelos assassinatos Tate LaBianca. O julgamento começou em junho de 1970 e durou aproximadamente 9 meses. A promotoria se referiu a Manson como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. Alguns membros da família Manson decidiram testemunhar e colaborar com as autoridades, e eles deram detalhes chocantes sobre os assassinatos. As testemunhas descreveram a brutalidade dos crimes e a influência que Manson tinha sobre os seus seguidores. Em 25 de janeiro de 1971, após uma semana de deliberação, o júri considerou Manson, Watson, Atkins e Patricia culpados de assassinato em primeiro grau. Manson foi considerado culpado por conspiração e instigação dos crimes, embora não tenha participado diretamente dos assassinatos. Em 29 de março de 1971, o júri recomendou pena de morte para Manson e os outros 3 seguidores que estavam envolvidos. Mas em 1972, a Suprema Corte da Califórnia declarou que prisão de morte era inconstitucional no estado. Então, eles alteraram a pena de morte para prisão perpétua. Charles Manson morreu de causas naturais no dia 19 de novembro de 2017, uma semana após o seu aniversário de 83 anos, após ter passado 4 dias internado em um hospital. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Mais um caso de uma pessoa que se acha iluminada e acha que é melhor que qualquer outra pessoa no mundo. Então, nada novo sob o sol, né? Todo caso de seita é assim. Contem nos comentários o que vocês acharam desse caso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.